eu sabia que eu queria avançar, que eu tinha que dar o passo, mas eu ainda não sabia muito bem como. Vive o teu sonho, porque idealiza esse teu sonho como se estivesse a acontecer neste momento. Este é um trabalho também que eu aprendi a fazer, e isto muito também de Menorca. Mónica Sousa, muitas graças por estar aqui, muito obrigada por conceder-me o teu tempo e a tua disponibilidade. E nada, hoje vamos ter uma conversa boa para recordar momentos mágicos e momentos maravilhosos, porque foste uma dessas almas saudáveis que o ano passado decidiu e atreveu-se, inclusive num momento de vida difícil, por assim dizer, ou incógnito, não é? De vou para a esquerda, vou para a direita, vou para a frente ou vou para trás. Sim, e foste dessas pessoas que tomou a coragem de que se lixe, eu vou com todas as consequências. Sim, que há pessoas que, mesmo tendo tudo, sempre se questionam: e se não tenho dinheiro? E se corre mal? E se o meu marido não deixa? E se como é que vai ser com os meus filhos? E tu tinhas todos os papéis para estar presente no retiro de Menorca, certo? Recordo-me aquela chamada telefónica na que me contavas: acabo de fazer o caminho de Santiago justamente para fazer uma viagem de introspeção e agora como é que eu vou ir ao retiro de Menorca, não é? Muito bem, em primeiro lugar, quem é que é a Mónica Sousa? A Mónica Sousa, temos a nossa relação é quase uma relação de amor. A Mónica Sousa foi uma das alunas que passou pelo Master em Nutrição Plant-Based, Yoga e Meditação, por muitos detox, e acabou em Menorca. E a partir de Menorca foi como fazer o laço numa prenda, sim, foi quase como a cereja no topo do bolo para começar a tomar ação. Eu costumo dizer que muitas pessoas têm conhecimento, mas são poucas as que colocam em prática. E hoje vamos ver como a Mónica é uma dessas pessoas inspiradoras. Hoje tem um projeto que se chama A Raiz, onde trabalha com alimentação, yoga e meditação de alguma forma, porque yoga é um estilo de vida também, sim, mais além do asana. Então meditar e cozinhar não deixa de ser uma forma de yogar e de estar na vida. E hoje está aqui de convidada não apenas porque tenha estado no retiro de Menorca, senão que tomou ação, sim? Sabemos que uma das coisas que mais trabalhamos neste programa é o propósito de vida, mas quantas mulheres e homens também têm conhecimento, têm sonhos loucos, mas não conseguem passar a ação. E é por isso que hoje trago-te aqui. Assim que nada. Muitas graças, Mónica, por estar aqui. E a primeira pergunta que te lanço é a seguinte. Já sei que fica longe, mas a primeira pergunta que te lanço é a seguinte. Porquê ou o que é que te fez clique quando vistes o programa do Alma Vida Experience, o Retiro de Menorca? O que é que te fez clique? Então, Catarina, obrigada eu, antes de mais, por este convite. É sempre um gosto imenso estar aqui a conversar contigo, essa tua energia que não se explica, que passa além do ecrã, essa tua aura é mesmo contagiante e é sempre um gosto a cada vez que falamos. E já lá vão uns anos, é verdade, desde o Master de 2020. Iniciámos 2019, portanto 2019 para 2020. Apanhou a pandemia? Exatamente, apanhou a pandemia e já lá vão uns anos e mantemos este contacto, o qual eu me sinto realmente privilegiada, porque é isso o conceito que tu nos passas de um estilo de vida mais saudável e o olharmos sempre para nós e o percebermos que o mais importante somos nós, não é? Porque quantas vezes nós estamos preocupados em ajudar quem está à nossa volta, sobretudo os mais próximos, e andamos ali numa bola de neve em que queremos ajudar o outro quando nós não estamos bem com nós próprios. E depois é uma frustração constante que nos leva sempre a um desequilíbrio diário. E é verdade que contigo e com todas as pessoas que eu conheci na tua Alma Veda, as quais todas mantenho contacto, é muito bom às vezes
todos nós temos os dias cinzentos, não é? Em que nós sabemos que por trás da nuvem cinzenta o céu azul está lá, mas às vezes uma troca de mensagem entre a tribo faz tanta diferença no nosso dia-a-dia, porque é isso. E então o curioso é que quando vem o retiro, não é? Quando vem o tema Menorca, eu estava desempregada, sem saber muito bem, uma coisa estava certa na minha cabeça, eu queria mudar de área, não é? Eu sou do turismo, fui agente de viagens mais de uma década, e eu sentia-me frustrada porque eu gostei muito da minha profissão, atenção, quando iniciei a minha profissão eu trabalhava com amor, de paixão, gostei mesmo muito de ser agente de viagens, mas a dada altura eu comecei a sentir-me desfocada, e uma altura tu disseste-me numa das formações, tu começaste a sentir o teu chamado para aquilo que tu realmente querias fazer, não é? Pronto, isto tudo foi um caminho. E vem o Menorca, em que eu estou numa das piores fases financeiras da minha vida, e eu digo, bem, uau, espetacular, um retiro, era tudo o que eu precisava agora, mas não tenho dinheiro, ok, isto não é para mim, e deixei passar. Sentia que estava na hora de avançar, de dar um passo mais além. E não deixar sempre para amanhã, sabes? E então pensei, vou mandar uma mensagem à Catarina, já estou por tudo, não é? E foi isso, falámos aquele bendito dia em que fizemos a chamada telefónica, em que eu te digo desesperadamente, Catarina, não tenho dinheiro para que isto aconteça, e pronto, e foi, o que eu fiz foi... E o que é que fez clique para realmente, mesmo estando nessa situação de como é que eu vou conseguir, o que é que realmente te impulsou a dizer, eu tenho que lá estar? Foi o facto de saber que em Menorca uma das propostas é trabalhar o teu propósito de vida e saber o passo a passo de o que é que eu vou fazer agora à minha vida, porque são muitas as pessoas que estavam na tua situação, no sentido de estou numa área profissional, estou até à ponta dos cabelos, quero mudar, mas não sei como. O que é que te fez realmente a ti mesmo, estando numa situação na que não tens possibilidades, parece que tudo é impossível, o que é que tu fizeste para? Eu sabia que eu queria avançar, que eu tinha que dar o passo, mas eu ainda não sabia muito bem como. E o clique que me fez, quando foi esta história da viagem a Menorca, foi, eu vou estar uma semana fora de casa, fora da minha cidade, fora das pessoas que eu lido diariamente, fora da minha família. Eu vou estar uma semana inteira a viver comigo, sendo que não estava sozinha, estava em grupo sim, mas de certa forma eu sabia que ia haver um respeito enorme pela individualidade de cada um, não é? E inclusive eu que tinha partilhado contigo que eu tinha um projeto na mente, e uma das coisas também que tu me disseste foi, então vai haver espaço para trabalharmos a forma de como arrancaste com esse projeto. Vais ter dicas, vais ter alguém a impulsionar-te, a ajudar-te. Não é? Porque tínhamos várias pessoas connosco e nós, de certa forma, íamos trabalhar este sonho, não é? E foi isso. Foi isso que... assim que, para quem não te conhece, só para veres como é uma mulher de ação, o retiro foi em outubro, aquele que tu participaste, e a raiz começou em novembro. Em novembro, ou seja, um mês para tomar ação. E há pessoas que têm esse projeto, mas depois vem o ego, vem o medo, vem não sei o quê. Sabes, eu já fiz várias coisas. Paralela à minha atividade do turismo, eu fui sempre tendo um plano B que eu fazia para ganhar mais um rendimento extra. E Menorca eu cheguei de Menorca e pensei, isto não é para ficar mais na gaveta, não é para eu ficar a pensar. Exatamente, ou seja, foi aquele boost que eu precisava, porque se eu não o fizesse, uma vez que eu já tinha o nome criado, a imagem estava a ser trabalhada, se eu deixasse a fermentar mais tempo, o meu medo ia falar mais alto que o meu coração. E então eu também depois este meu lado de sonhadora, que é para o bom e para o mau, porque não corre sempre bem ou não corre sempre como eu gostaria, mas é muito relativo isso de como nós gostaríamos que acontecesse. Então estes últimos meses, há 9 meses que a raiz existe, nasceu o bebê. Nasceu quase em Menorca, uau! Exato, é verdade. E ante esse obstáculo que inicialmente era o fator dinheiro, o fator de que vinhas a
deixo um trabalho, estou sem emprego, não sei o que fazer à minha vida, ainda por cima apresenta-te uma oportunidade que é ou é agora ou não é nunca, mas não tenho dinheiro. Como é que tu superaste esse obstáculo? Porque muitas pessoas dizem-se a si mesmo, não são elas, é o ego, é a mente que diz, não tenho dinheiro, mas eu sempre ponho o mesmo exemplo, uma criança quando diz, quero uma bola, quero uma bola, quero uma bola, quero uma bola, ela não tem dinheiro, mas ela consegue tudo aquilo que ela quer, não é? Um telemóvel, o que quer que seja, não é? Como é que tu fizeste para superar isto? Porque alguém estará a pensar, então como é que ela fez se ela não tinha dinheiro? Como é que tu fizeste? E por outro lado, se te arrependes ou não? É outro assunto que eu também estou a trabalhar e que se me fez um clique muito, já antes da ida à Menorca, mas em Menorca sobretudo. Portanto, é um caminho que desde então eu tenho estado a trabalhar, que é a minha relação com o dinheiro, não é? Este sentir de que nós não somos merecedoras, de que o dinheiro é algo difícil de alcançar, de que na minha educação eu sempre ouvi, portanto, ao longo do meu crescimento, toda a minha vida, eu sempre ouvi a minha mãe dizer com a sua melhor das intenções, e é aquilo que ela aprendeu também, de que se eu queria ter dinheiro eu tinha que trabalhar muito. O dinheiro era muito difícil de ganhar, o dinheiro era para poupar e não para gastar. Ou seja, ironia do destino, quem é que me ajudou a fazer esta viagem? Foi a minha mãe. Uau! Percebes? E claro, ela ajudou-me com todo o amor e foi um acordo de mãe e filha, em que eu expliquei-lhe que eu ia atrás de um sonho, ia atrás de algo que eu queria muito alcançar e concretizar e curar em mim muitas crenças que me estavam a limitar e impedir de avançar. Para ti, uma vez estando em Menorca, qual foi o momento mais impactante? Se tu fechasses agora os olhos, automaticamente transportas-te a esse momento. Foi sem dúvida, há dois que me marcaram mais, que foi o pernoitar no bosque, não é? Então, foi o desapego total e o pernoitar no bosque, passar uma noite ao luar sozinha, na companhia da minha caneca. Por isso é que há dois eventos que me marcaram muito, na companhia da minha caneca, com a qual eu conversei e partilhei segredos, e essa mesma caneca serviu para no dia seguinte de manhã beber o meu cacau, e tivemos a cerimónia de cacau. Foram os dois momentos que mais me marcaram, e sempre que eu me lembro de Menorca, a minha memória vai aí automaticamente e depois vai a todo o resto. Mas qual foi a aprendizagem ou a lição que tu levaste desse momento? Uma tu já disseste, desapego, e mais? O que é que duas experiências tão simples, mas tão profundas, significaram para ti? Olha, no fundo foi aquela sensação de nós nunca estamos sós, mesmo estando sozinhas, sem alguém presente visivelmente, não é? Deste corpo que nós vemos aqui na matéria. Foi o nós nunca estamos sozinhas. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu senti-me sozinha, não em Menorca, mas ao longo deste meu caminho, em que havia uma dada altura, eu converso, gosto de conversar, não é? Tu sabes, mas da mesma forma que eu gosto desta vida social e estar com pessoas e me relacionar com pessoas, eu tenho uma necessidade imensa, quase como de respirar, de comer todos os dias, sabes? De estar sozinha comigo mesma. E eu ainda não tinha percebido muito bem o que era isto de estar sozinha. Esta foi uma aprendizagem. Saber que é bom estar só. Sim, esta foi uma aprendizagem desse nosso trilho de fim de dia e pernoitarmos sozinhos. Nós estávamos em grupo, mas a vontade que eu tinha mesmo, e foi isso que foi respeitado, foi, eu estava num grupo, mas eu estava sozinha, comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e então foi um trabalho de cura, foi mesmo um trabalho de cura, e o pensar, é muito bom ter o conforto de uma casa, da nossa cama, do aconchego, é muito bom, mas por outro lado, o não termos nada e termos tudo, porque estamos ali com a natureza, com a Mãe Terra, e olharmos à nossa volta, não é?
e vermos toda a natureza, as árvores, sem elas como é que nós conseguiríamos respirar, não é? Ver as estrelas, há todo um alinhamento energético que não se explica, e então tudo é importante. O conforto de um lar é importante, mas o desapego deste conforto que nós queremos mais nesta vida enquanto diária, faz-nos refletir e faz-nos perceber que nós podemos ter tudo sem ter nada. E com a cerimónia de cacau, o que é que tu levaste contigo? Olha, a cerimónia de cacau, primeiro a energia das pessoas, não é? Sim. É engraçado porque eu sou muito gulosa, não é? Tu sabes, essa é uma das minhas curas até então a trabalhar. Sou mesmo muito gulosa. E então a cerimónia do cacau causou-me ali uma sensação que eu até hoje ainda estou assim um bocadinho à procura de respostas, sendo que eu acho que eu sei a resposta, mas até hoje eu paro para pensar naquilo que me aconteceu. A cerimónia de cacau foi aquela entrega, não é? O estarmos ali com a nossa taça, que nos tinha feito companhia toda a noite, e a degustação do cacau, não é? Estamos aqui a falar de todos os benefícios que o cacau nos traz a nós, não é? Ao nosso organismo. E curiosamente, eu tive imensa dificuldade em beber o cacau. Era amargo? Era amargo? Era amargo, exatamente, era amargo, porque estamos a falar de cacau puro, não estamos a falar de cacau refinado, não é? Cacau orgânico. E então era amargo e causou-me muitas náuseas, muitas mesmo, e no final eu tive uma sensação que até hoje eu tenho dificuldade em explicar. Foi como se dentro de mim, se o meu estômago se embrulhasse completamente, desse um nó, no sentido de essa tua necessidade de doce não é porque tu precisas de açúcar para o teu dia-a-dia. Quando eu falo de açúcar, estamos a falar, quando eu falo em doce, não estou a falar do doce das frutas, não é? Não, estou a falar do doce refinado mesmo, não é? E então foi como se o meu estômago se embrulhasse e quisesse, e estivesse a falar comigo, a dizer-me: Mónica, esse teu açúcar que tu procuras é porque há algo em ti que ainda está por esclarecer, ainda te falta perceber algumas coisas não é? da tua vida, alguns mistérios, porque é isso, todos os dias, diariamente, nós vamos percebendo, vai-nos dando cliques, nós vamos percebendo, ok, então é por isso que eu muitas vezes recorro a um gelado, porque é os meus pecados são os gelados e o chocolate, quando eu sei que os posso fazer sem culpa. Mas há dias e dias, e está tudo bem, está tudo certo. E foi esse nó, esse embrulhar do meu estômago. Foi como um retorcer a tua realidade e dizer: não precisas disto porque podes fazer de outra forma. Qual foi o teu momento mais divertido? Ora, o momento mais divertido... eu adorei a Kundalini, foi assim... Foi espetacular. Eu não conhecia ainda a dinâmica da Kundalini, também não conhecia ainda a Daniela, aquele ser, meu Deus, uma força da natureza, e foi mesmo, além de eu sentir uma energia que não se explica e que não é visível, até porque eu própria, durante a prática da Kundalini, visivelmente não houve assim muito registro físico, não é? Visível, mas eu senti, portanto, não se explica aquilo que se sente, só mesmo vivenciando. E depois pela energia do grupo em si, e a forma como a Daniela chega lá e desconstrói tudo que pode ser muito sério e até causar alguma estranheza ou algum medo pelo desconhecido, pela forma como a nossa energia, a nossa serpente, não é, pode se transformar e o nosso corpo entra ali numa dinâmica incontrolável, e a forma como ela chegou e desmistificou tudo isso e está tudo bem, portanto, as pessoas com quem nós estamos fazem toda a diferença.
não é? Porque não é muitas vezes, ou seja, se esse retiro tivesse acontecido aí em Oliveira de Meios ou aqui em Braga, ou seja, teria resultado na mesma, percebes? A questão às vezes não é o local, não é o nome da cidade ou do país que estamos, é as pessoas com quem estamos que fazem toda a diferença, toda. E o momento mais divertido mesmo, além das nossas refeições e das conversas cósmicas, mas sim, quando me dá vontade de rir, é ir à sessão de Kundalini e perceber as nossas expressões, às vezes de rir até não aguentar mais, ou então as expressões de como assim, o que é que está a acontecer à nossa volta, o que é isto, não é? Foi mesmo, foi mágico. O que é que representa para ti, pois, ter vivido essa transformação em comunidade e em tribo? Porque há uma coisa que tu referias e ainda que é um retiro em grupo, há muita individualidade também, há um olhar para dentro e muita introspeção, mas achas que seria igual fazeres um caminho desta forma sozinha? O que é que significou para ti viver esse retiro com essas pessoas, em comunidade, com todas as coisas cósmicas que acontecem de manhã à noite, de madrugada? O que é que significou para ti essa união, essa irmandade ou essa comunhão com as pessoas que estavam presentes no teu grupo? Então faz toda a diferença, porque, por exemplo, quantas vezes nós não temos vontade de falar, temos vontade apenas de estar, de observar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, muitas vezes, de estar a observar apenas, porque acho que aprendemos imenso a observar comportamentos também, não é? E ouvir as palavras, sabes, o ouvir sem rosto, sem julgamento, pensar se aquilo te faz sentido, se ressoa em ti. Então essa é a parte que eu mais guardo e mais preservo, porque realmente o que é que acontece? Às vezes nós temos vontade de dizer alguma coisa ou questionar, e não questionamos porque, mais uma vez, está ali, não é? O nosso ego, o nosso medo de dizer, deixa lá isso que não tem importância nenhuma, não faz assim tanto sentido, deixa lá essa pergunta para depois. E o facto de estarmos em comunidade, quase a seguir, é quase matemático, não é? Tu tens aquele pensamento ou aquela vontade de perguntar alguma coisa ou fazer simplesmente um comentário, mas deixas para depois, é quase matemático que nos minutos a seguir alguém vai falar daquilo que tu pensaste ou tensionavas perguntar. E então é maravilhoso essa parte de, ok, as outras pessoas também têm dúvidas, também têm receios, tal como eu não sou assim tão bizarra, tão extraterrestre como às vezes eu até acho que sou. E então o facto de estarmos em comunidade, às vezes, eu gosto muito de estar em roda. Acho, não é? As nossas tardes na esplanada, os tempos livres na esplanada ali, não é? Em roda, a conversarmos, ou então na mesa em que nos vemos, não é? Porque o facto de estarmos em roda ou sentados em volta de uma mesa, nós conseguimos ver, mesmo que não estejamos a falar com todos, não é? Conseguimos olhar uns nos olhos dos outros. E então, muitas vezes eu não precisava de falar para sentir um abraço. Por exemplo, tão simples quanto isso, não é? Porque as emoções fizeram-se sentir, não é? Nós vimos e chorámos juntas. E muitas vezes a lágrima da pessoa que estava à tua frente era também a tua lágrima. Lembras-te qual foi o momento, se houve esses dois momentos, qual foi o momento no que tu choraste? Qual foi o momento no que tu mais deste uma gargalhada? Sim. Olha, houve um momento que foi assim, nós fizemos o jogo do espelho, não é? E o olhar dentro, não é? O olhar na alma da pessoa que está à tua frente pode ser muito desconfortável para ti, tanto como para a pessoa que está à tua frente. Se tu não te disponibilizares, não é? A vivenciar essa experiência, é como se tu estivesses a fechar a porta a ti mesmo, não é? Porque quando tu estás a fazer um jogo do espelho com uma pessoa, é importante que essa pessoa também se entregue, porque se a pessoa está ali fechada, é como
tu podes fazer várias leituras, não é? De que tu fechas a tua porta a ti mesmo também, não é? E tu fazeres também essa leitura do comportamento do outro é muito importante, porque no fundo é uma pessoa que está à tua frente, mas tu estás-te a espelhar, não é? E isso é muito impactante, criou muito impacto em mim. E houve uma altura que eu estava a fazer e era o olhar só apenas num olho. E então aquilo que eu senti, eu não sabia, eu de certa forma eu achava que a minha colega estava a sentir o mesmo que eu, mas não tinha a certeza, não é? Eu a dada altura eu questionei-me, até que ponto tu estás a delirar? Percebes? Porque é assim, é sempre aquela incógnita, é tudo muito subtil e tu só tens que estar atento aos sinais, não é? É tudo muito subtil. Então eu pensei, eu estou aqui para isto. Eu estou nas tintas, se é louco, se é alucinada aquilo que eu estou a pensar. Eu estou aqui para isto, eu vou viver ao máximo. E então houve uma altura em que eu estava a fazer o jogo do espelho e eu estava a sentir e a ver algo mais além daquele foco que era apenas o olho da pessoa. E eu não disse nada, mas eu disse, uau, o que é que foi isto que eu vi que aconteceu? E eu pensei, será que ela também está a sentir o mesmo que eu? Eu tenho quase a certeza que sim. E no final, já depois da sessão, segredámos uma à outra. Aconteceu-te. E aconteceu. Portanto, e esse foi um momento de choro, um momento no que correu uma lágrima. E qual foi a maior gargalhada? Opa, a maior gargalhada, deixa-me cá ver. Foram tantas, foram muitas mesmo. Foi muito giro ver. Ou seja, nós éramos um grupo pequeno e todas diferentes umas das outras e era muito engraçado ver como estávamos ali todas dispostas para o mesmo, no sentido de há sempre a mais descontraída e há sempre a mais preocupada, não é? Porque o retiro efetivamente é ir como se fosse para estar em casa, o mais descontraída possível. E então, mas é giro o percebermos o quanto somos diferentes e iguais, porque ainda assim todas nós, por mais descontraídas que estivéssemos, havia sempre aquele momento em que queríamos estar melhor, não é? No nosso melhor. E há sempre alguma coisa na nossa mala, não é? De diferente, ou uma pulseirinha, uns brinquinhos, não é? Ou uma camisolinha, e então é isso bonito de ver, de estarmos ali em grupo e de ver que, ok, é um momento descontraído, mas há sempre aquela do grupo que chega e marca a diferença de uma forma ou de outra, e nós, não é? Ok, está tudo bem, é aceitarmos tal e qual nós somos, sem julgamento, está tudo certo. E isso foi muito bom. A música ao vivo, lá também no espaço em que estávamos, com aqueles dois convidados super especiais, também de uma energia, meu Deus. Ou seja, foram vários momentos. Somos 10, só temos 7 lugares, não faz mal, vamos apertadas, vamos para a mala, não é? É preciso parar, é preciso empurrar a carrinha, empurramos a carrinha. Portanto, ou seja, a forma como tu também desconstróis os percalços que também vão acontecendo, porque não corre tudo exatamente como está planeado, ou seja, com certeza há coisas que nós não nos apercebemos. Eu não estou a dizer que aconteceram muitos percalços, não é isso, mas é a forma como tu também consegues estar descontraída connosco e sendo responsável do grupo e do evento, não é? Sendo responsável e estando sempre também nesse teu olhar, de olhar também para cada uma de nós e perceber se precisas de chegar a alguma de nós de uma forma também mais individual e perceber também quando precisamos daquele abraço, ou então há uma parte também que é impossível de esquecer, que foi, nós estávamos a privilegiar também a nossa rotina e o nosso descansar, mas houve uma noite em que o descansar foi para o teto, porque se proporcionou assim, não é? Essa tua generosidade também de se fluiu, se aconteceu, se nós estávamos num serão em grupo em que
a conversa estava a fluir de tal forma que pedia mais, e a forma como tu também te entregas, sem dizer, não meninas, agora vou-me desculpar porque amanhã eu tenho que estar aqui, não é? para continuarmos com a nossa rotina, para continuar a proporcionar-vos este momento de cura, de entrega para vocês. Não, tu simplesmente, o que é que tu fizeste? Tu estavas nem aí para a hora, a noite passou, a noite voou, e é engraçado, eu acabei por me recolher, com muita pena minha, mas ou eu recolhi ou adormeci ali, também não era problema nenhum, não é? Estava tudo bem, mas é isso, tu entregas-te de corpo e alma aquilo que te propões fazer, e isso faz diferença. E também por isso é que as pessoas te seguem, e também por isso é que as pessoas estão contigo e acreditam em ti, não é? Portanto, eu quando resolvi dar este salto de fé, que foi, eu não tenho como ir, mas eu vou arranjar, porque eu preciso de dar um passo maior do que aqueles que tenho dado até então, também foi porque eu sabia com quem estava a falar e sabia quem estava na organização deste evento, não é? Sabia que tu eras a mentora e lá nos proporcionaste, efetivamente, momentos muito bons. A nossa recepção é um momento também que eu guardo com muito carinho, e há um momento que eu guardo, que foste tu que estavas a liderar, que foi uma meditação profunda, de nós fazeres com que, ou seja, o teu objetivo ali era entreguem-se, vocês são merecedoras de tudo o que se vai passar aqui, não é? E o facto de nós gritarmos com toda a força aquela que tínhamos e que não tínhamos, de que nós éramos merecedoras, de criarmos um mantra. Desde o primeiro dia nós criamos um mantra que nos acompanhou durante aqueles 7 dias, não é? E pronto, lá está. E temos o nosso baile. Eu sou merecedora, eu sou merecedora. Que bom. Isso tudo faz diferença, não é? Isso tudo faz diferença para que as coisas também corram bem, não é? Para que a magia aconteça. Não é só organizar um evento e colocar o plano diário, todo o resto faz parte. Aconteceram muitas coisas que não estavam no programa que eu recebi. Totalmente. Há coisas que, como eu costumo dizer, são surpresa. Só vivendo por dentro é que se pode revelar, porque senão perderia a magia. Quero-te fazer mais 2 perguntas. Uma delas é: diz-me algo que te tenha impactado a nível físico, a nível mental e a nível espiritual. Se tivesses que me dizer, olha, uma coisa, a nível físico foi isto, a nível mental e a nível espiritual. Curiosamente foi algo que era opcional, não estava incluído no programa, mas foi a massagem que eu fiz, que foi, olha, eu não tenho sequer palavras para explicar, mas... Uma viagem às nuvens. Foi uma viagem às nuvens e agora depois, Mónica, a sério, uma massagem? Sim, porque não é uma massagem qualquer, sabes? Foi uma massagem que foi trabalhada de acordo com as necessidades que eu tinha naquele momento, que estavam muito relacionadas com a minha parte digestiva. Portanto, percebes quando tu me dizes, ou seja, faz sentido e não faz, para mim faz todo sentido que eu esteja a fazer esta referência, porque, curiosamente, eu depois da minha massagem, e até, não sei se, mas alguém se recorda de certeza absoluta, quem fez a massagem saía da massagem completamente relaxada, com vontade de fazer a cesta, e curiosamente eu saí da massagem cheia de energia. E recordo-me que até uma das colegas fez um comentário: Mónica, tu saíste da massagem e ainda não paraste de falar, porque havia ali algo estava travado no meu aparelho digestivo, que aqui no meu chakra solar, sabes, que estava bloqueado. E então, antes desta massagem, houve uma conversa, não é? Foi explicado aquilo que eu senti e que gostaria de trabalhar. E então, a massagem também foi feita, e depois no final houve uma conversa e também, de certa forma, também me foi dito, eu a dada altura tive que reajustar aquilo que estava suposto fazer para ti, porque percebi realmente que aqui precisavas de um trabalho extra. E então
isto pode parecer muito bizarro o que eu vou dizer, mas é verdade, era como se as mãos tivessem entrado mesmo dentro da minha barriga, do meu estômago, me percebes? E foi, a nível físico, foi assim, o que foi mais transformador. A nível mental, qual foi a crença que foi embora e qual foi esse novo mindset que tu trouxeste contigo? A nível mental foi que eu sou merecedora, completamente, porque quando tu nos pedes para abrir os braços e gritar mesmo sem voz, portanto dizer, eu não hesitei nem um minuto e caiu-me o chip, porque até então eu questionava sempre se era merecedora. Aliás, eu acho que eu nem questionava, eu achava sempre são movimentos inconscientes. Sim. E a nível espiritual, houve um salto quântico? Não? Como é que entrou a Mónica? Como é que saiu a Mónica? Olha, a nível espiritual houve um salto quântico, sim, houve, completamente, porque a Mónica antes de Menorca, se calhar nesta altura, ainda que eu reforce que este projeto estava a fermentar, mas não sei se teria saído logo em novembro, percebes? Ou seja, houve aqui realmente o eu perceber que eu era merecedora, percebes? E então eu quando saí daí, eu pensei, já não é uma equação se eu vou avançar ou não com o projeto. Tinhas vontade de chegar a casa, desfazer a mala e começar? Sim, e curiosamente, porque a vida prega-nos partidas, era suposto, eu deixei a imagem a ser trabalhada com um amigo, e quando eu cheguei, era suposto essa imagem estar criada e demorou algum tempo, muito mais que o planeado, e eu aí tive que trabalhar a minha ansiedade. Uau, sabe? que maravilha. Tive que trabalhar a minha ansiedade, e que é algo que eu também faço, por isso é que eu medito, não é? Também essa é uma das razões, e por isso é que eu cuido também da minha alimentação, porque a minha ansiedade sempre me travou, tal como o medo, não é? E então, quando eu cheguei de Menorca, eu tive logo o primeiro desafio, que foi a imagem, o logotipo da minha raiz, não estava pronto, conforme era previsto estar na semana a seguir, depois de eu ter chegado. E então foi logo o meu primeiro desafio, e eu não me deixei ir abaixo. Eu disse, está tudo bem, é porque não é para ser esta semana, percebes? E se calhar, se eu não tivesse com a minha energia tão elevada na altura, se calhar eu tinha deixado me consumir, tinha deixado que a ansiedade me travasse e dissesse, se calhar e sabotasse o teu projeto, quiçá, que é o que acontece muitas vezes, não é? As pessoas começam a interpretar, isto é um sinal que não é para seguir, é um sinal que não é para continuar. E como vimos em Menorca, cuidadinho com os sinais, porque a má interpretação é como uma negação àquilo que é a tua missão. E ainda bem que foste em frente. Já para terminar, para todas aquelas pessoas que pensam, e se eu não tenho dinheiro, e se o meu marido, e se... dá igual. De que forma é que inspirarias ou dirias a alguém que te possa ouvir nos próximos instantes, quando vir este vídeo, porquê, sim ou sim, estar em Menorca? O que é que tu recomendarias de coração? Olha, o que eu recomendaria seria, se tiveste um chamado, se viste a publicação de Menorca, se ouviste falar e se te fez parar e ver a informação, é porque algo despertou em ti, curiosidade. Então, o meu conselho é, para refletir, ouve o teu coração. Porquê é que sentiste este chamado? Para quê? Não é? Ou seja, é algo que tu gostavas ou é algo que alguém gostava que tu fizesses? Portanto, vive o teu sonho, porque idealiza esse teu sonho como se estivesse a acontecer neste momento. Este é um trabalho também que eu aprendi a fazer, e isto muito também de Menorca, porque eu vi e pensei, ok, como eu referi no início da conversa, isto não é para mim porque não tenho dinheiro, só que depois aquilo ficou ali a chamar-me porque era o meu sonho e não era o sonho que alguém tinha sonhado para mim, e era o meu sonho que eu queria muito de ter uma semana só para mim, para eu me ouvir, para eu me conhecer ainda melhor. E então, se queres ir fazer este retiro, o meu conselho é, questiona-te porquê.
para quê? E então, se tens muitos para quês e queres resolvê-los, então arranjas a forma, como tudo na vida, não só para este retiro. Se nós pararmos para questionar, para que é que eu quero? Que sentido faz na minha vida? Eu quero mesmo, é o meu sonho ou é o sonho do outro? Então aí... Uau! Qual foi a escola que foste? Que bom! Mónica, muitas graças. Vou-te deixar só aqui a última frase para terminar aqui com uma frase. Que legado queres deixar aqui para as pessoas que te ouvirem depois de passares pelo Master, todos os detox e acabar em Menorca e com um projeto passado um mês em ação que se chama A Raiz, para todas aquelas pessoas curiosas no mundo da alimentação, junto da alimentação saudável. Que legado, depois de tudo aquilo que vivemos juntas, que quase que é uma relação de amor, que legado queres deixar aqui? Então, façam o vosso caminho, com coração, sempre, porque eu caio todos os dias, se calhar, tal como a Catarina também tem todos os dias aqueles minutos ou segundos de sombra. Façam o vosso caminho sempre, com o coração, sem estarem preocupados com o que o outro diz ou pensa. Façam o vosso caminho, trilhem o vosso caminho, o vosso objetivo. Eu continuo a passar por vários obstáculos para estar neste projeto. Então o que eu tenho é fé no sentido de eu sei que estou a fazer com o coração e não sei se este negócio vai ser o negócio que eu vou fazer durante muitos anos da minha vida, mas o que eu sei é que a minha preocupação é neste momento presente. Não se preocupem muito com o que vai ser daqui a uns anos ou uns meses até, ou com o que fizeram no passado. O que eu poderia dizer é: qual é o vosso objetivo neste momento presente? E então façam o caminho com a intenção deste momento presente, que vos vai levar certamente àquele futuro que vocês querem, tenho certeza. Maravilhoso! Te quero. Muchísimas gracias, Mónica. Grata pela partilha. E obrigada. Estamos juntas outra vez. Não sei onde, mas em alguma parte do mundo estaremos juntas. Com certeza. Mónica, muito obrigada pela tua partilha. Depois, assim que tiver a entrevista, partilho contigo também para ver. Vou ver se encontro momentos teus mágicos em Menorca, fotografias e vídeos, está bem? E nada, estou muito feliz, muito contente de ver o teu projeto. És uma das pessoas das quais mais orgulho tenho, porque muitas pessoas querem, mas são poucas as que passam a ação. Muitas pessoas desejam, mas são poucas as que tomam decisões. E acho que isso é algo que não deves esquecer nunca. E como já falamos e trabalhamos muito, inclusive em Menorca, com o tema de fé, confia. Isso é algo que te vai permitir ser resiliente. E às vezes as pessoas querem chegar à montanha, a Mahoma, em 2 dias, e Mahoma não se construiu em 2 dias, não é? Então acho que isso é muito importante, porque há muitas pessoas que muitas vezes eu desejava, eu queria, eu sonho, eu não sei o quê, mas entre o querer e o fazer há um caminho. E agora a pergunta é: estás disposta a pagar esse preço? E por isso estou mesmo muito contente por cada vez que penso numa aluna, cada vez que penso numa pessoa e que diga: esta pessoa tinha este sonho e já o está a fazer, a primeira pessoa que me vem à mente é a Mónica. E acho que isso é muito bom, porque significa que estás ativa. E ao estar ativa, estás a entregar, estás a compartilhar, estás a entregar, estás viva, estás presente, estás aí, presente na vida das pessoas. E acho que isso é mágico. E por isso nada, estou-te eternamente grata por tomar ação e por viver a vida que queres viver, e saber que pelo menos cada dia dás um passo que se aproxima àquilo que te faz mais feliz no teu dia-a-dia. Por isso, mando-te um abraço gigantão, um beijo até Braga e... Um beijo também, até Oliveira. Está bem, Mónica? Sim, em breve, sim. Beijinho muito grande.